Meus irmãos, da ruína do Calvário Branco surgiu um ser celeste, e da sua ruína surgiu o seu maior passado. O seu passado menos visto, ou talvez o mais contemplado por mais partes sombrias suas, esquecidas no véu, esquecidas na lama do umbral do abismo, nas colônias onde os seres sãos já curados existiam. Também existia uma lembrança de sua queda, de sua vivência na carne, de suas tentações, de seus dramas psicológicos e da sua ira em viver a vida como bem entendesse. A liberdade foi dada a muitos até então, desde todos estes processos reencarnatórios, esta roda das repetições, voltando às colônias, umbral, abismo, e se repetindo cada vez mais isso. Desde lá atrás, desde até a era dos vikings, tudo começou a ser trazido à humanidade, requerendo dela a sua evolução espiritual. Por muito tempo, muitos estiveram dormindo, eu sei, mas muitos tentaram, chegaram até aqui. Podem ter caído quantas vezes forem, mas chegaram até aqui. E para aqueles que chegaram até aqui, se despediram da roda das reencarnações e deste véu inescrupuloso, enfim surge uma nova vida, enfim surge a chamada ressurreição. A ressurreição que todos merecem, todos vocês, todas as partes mortas suas, porque ao aceitar seus mortos, como eles são de verdade, agora é a hora da cura, da limpeza, do auxílio àqueles que estão no umbral, aquelas partes suas que estão caídas, perdidas, porque primeiro vem a aceitação do que está acontecendo, para que se possa fazer algo com isso, meus irmãos, porque senão a cura, a libertação espiritual será uma mera fuga da realidade e não será de fato uma libertação. Não será de fato uma ressurreição dos mortos e nem mesmo dos vivos, que também devem renascer. Todos devem abrir caminho para o novo mundo que está a surgir aqui, neste emaranhado de condições terrenas, de possibilidades futuras ou já desencadeadas no passado. Todo esse véu de repetições lhes disse que ao menos era possível quebrar a repetição. Bastava fazer diferente, fazer de outro modo que não estava tentando ainda. Tentar, tentar, tentar até conseguir. E mesmo que sua mente se calasse, se quebrasse, você tentaria de novo. Um dia você tentaria porque você perceberia que não adianta fugir. E que todos nós estamos vos apoiando no plano espiritual, no plano terreno. Sim, porque todos os irmãos têm auxílio divino na matéria, na carne, de outras pessoas físicas, de outras pessoas do plano espiritual, não importa. O ser humano sempre possui ajuda, sempre possui auxílio nos mínimos detalhes que ele menos imagina muitas vezes, e de onde surgem as reclamações pelo mau entendimento do que está acontecendo em sua própria vida. Mas vocês atraem tudo daquilo de que necessitam para olhar mais profundamente ainda para dentro. Não se percam muito lá fora, vagando como espíritos afins de outros. Se reencontrem como vocês são de verdade, porque assim vocês poderão se despedir desta repetição, deste passado, desta roda de frustrações e mais sofrimento. Tudo isso deve acabar, tudo isso tende a acabar, porque vocês não merecem sofrer pela eternidade. O momento da despedida dessas versões passadas é agora, para que elas também ressuscitem com você, para que todas, enfim, se individualizem dentro de você, todas essas partes sombrias ou já iluminadas, já libertadas de si mesmo. E, enfim, todas individualizadas criam um coletivo.
porque senão este coletivo é como uma massa de manobra para somente uma parte predominar. E novamente voltam-se os governos, e novamente voltam-se a política. Não só no mundo terreno, lá fora, porque tudo se molda lá fora, perante seus olhos, ou seus ouvidos, ou sua narina como você, na verdade, vê o mundo. É algo tão simples, não é mesmo? Vocês veem o mundo desta maneira. Vocês podem se despedir desta visão de mundo que ainda têm. Vocês podem se despedir quando quiserem daquilo que alimentaram por tanto tempo. Mesmo que aquilo passe de fome, mesmo que doa, mesmo que você queira se roer por dentro, se é para abraçar uma parte sua perdida, no véu da ignorância, é necessário. O véu da ignorância está impregnado em todos, mas pode ser removido. O véu que se colocaram em si mesmos, o véu que todos vocês aceitaram dentro de si, através de alguma parte sua ainda, que precisava daquilo. Entenda essas partes, depois as cure, as limpe, as liberte, porque senão terá feito somente o passo inicial e não dará o próximo, que precisa ser dado. Todos vocês merecem a felicidade maior, merecem a plena satisfação por viverem uma vida feliz, em paz, sem guerras interiores, libertos da mentira, contada de vocês com vocês mesmos. Não há enganação no universo, todos estão libertos. Mas para aqueles que se prendem na tirania, ou no que acreditam ser a enganação, que não é de verdade, enfim, tendem a chamar isto de problema. Por que eu estou atraindo isso? É para que você observe, meu filho, meu irmão, meu caro amado, que você e todos são amados e têm tudo o que precisam para amadurecer. Tem todos os frutos específicos que merecem receber, com suas pequenas diferenciações, às vezes não muito bruscas. Porém, em muitos casos, a mudança ocorre de um modo bem intenso. E todos precisam disso quando isso acontece. Todos precisam se render ao fluxo um dia, porque todos merecem evoluir e expandir nesta vida para uma vida além. Receber uma vida além dessa. Estarem abertos a receber não só o que vem agora, mas aquilo que nem mesmo conseguem conceber, imaginar ou enxergar lá na frente. Porque todos vocês têm o que desejam. Às vezes não sabem bem o que desejam, mas têm o que desejam. Às vezes a vida vem com um porrete na mão, mas não é aquele Deus que muitos têm ainda essa percepção, principalmente os católicos religiosos, no cristianismo. Uma visão limitada, ainda muito limitada, tem ainda de Deus. Esta visão claramente é errônea, mas às vezes a vida mesmo usa essa roupagem, usa essa aparência para vir com o ensinamento que você precisa. Porque tudo na vida é ensinamento. Se algo não for pego como ensinamento, você repetirá aquilo, até aquilo ser incorporado dentro de você, até você mudar algo em você de acordo com o que vê, com o que decide mudar em você mesmo, com o que vê dentro de você que está em desarmonia muitas vezes. Vendo partes suas desalinhadas, o véu se rompe porque você decidiu ao menos olhar. Mas não basta o véu rasgar. Você deve enxergar bem profundo, claramente, na entranha dessas partes obscuras ainda, mal entendidas, interpretadas por você mesmo, pela luz da sua razão. E estas ainda merecem o seu carinho, o seu amor para com elas, a sua aceitação.
porque não basta ver e continuar rejeitando. Todos vocês têm o que merecem. Foi o que eu disse. Todos vocês têm aquilo de que necessitam a todo instante, a cada segundo. Vocês podem decidir respirar nisso e abraçar esta vida que vocês receberam, ou se dedicarem a momentos inóspitos de frustração, se sentindo mal acolhido, mas você inconscientemente está usando uma parte sua que não foi abraçada para trazer estas emoções. E essas emoções, estas verdades de pequenas partes suas devem ser trazidas e depois valorizadas, ressignificadas, como diriam. Mas quando realmente valorizadas, como são de verdade, elas se sentem acolhidas para poder mudar. Porque sabendo como foram um dia, todos os seres humanos podem fazer algo diferente do passado. Mas não adianta olhar somente para este passado, falando em palavras diferentes, e não abraçar este passado como um aprendizado. Porque senão de nada valerá esta vida, não é mesmo, meus caros irmãos? De nada valerá. Porque cada repetição tem um ensinamento que devia ser trazido e você muitas vezes não aceitou. Não aceitou. O mais fácil é entendê-lo, é vê-lo, mas e aceitá-lo é o que mais é difícil. Aceitar que você é impotente, sozinho, e que merece ajuda do externo, do mundo de fora, porque você ainda está vivenciando como um indivíduo, ainda não incorporou todo Deus Criador. E quando incorporar toda essa essência, verá que você sempre foi essa essência, sempre foi parte dele, vivenciando nessa individualidade. E essa individualidade claramente merece respeito. É um personagem como num filme, como numa série de TV, como num enredo animado, como num livro. Histórico ou não, são todos personagens universais, cósmicos. Todos têm sua individualidade e se não tiverem, obviamente um dia sucumbirão ou já sucumbiram à falta de respeito consigo mesmos e terão perdido a sua própria individualidade. Terão se esquecido de si mesmos e terão dado mais vazão ao externo. A ajuda do externo é necessária, sim, mas o papel do indivíduo é mais valoroso ainda. Porque todos vocês têm um papel imprescindível para este mundo e já estão o cumprindo. E quando a vida mostra o caminho, você o segue. Você continua nele. Se está certo, se você está feliz, se tudo está progredindo, se você está avançando, não há por que regredir. Não há por que colocar um espinho na própria carne quando você não tem. Só continue caminhando, feliz, alegre como você está. Não decida parar porque outros lhe disseram que precisava parar para descansar. Às vezes o necessário é continuar trabalhando por si mesmo e pelo bem do mundo. Através de si mesmo como uma centelhinha do divino, uma pequena parte dele. Um indivíduo formado à semelhança dele. Todos os sofrimentos, toda a dor que transforma este véu num monstro para toda a humanidade, será retirado no dia que olharem para este monstro. A época do espiritismo acabou. Quem quiser continuar neste caminho, continue. Mas a época das religiões acabaram. Tudo isso está no passado. Se ainda veem que há algo a ser aprendido dali, continue.
Mas aqueles que já se libertaram, claramente não menosprezando aqueles que ainda não totalmente, porque este é o caminho deles e merece total respeito, de tão valioso que é. Estes que já foram libertos da mentira contra si mesmos, da dependência emocional, de todas essas encarceragens de outras partes suas, estes terão um lugarzinho no céu, mas não um lugar no céu como dizem na Bíblia, como ao menos interpretam muitos de vocês. Um lugarzinho no céu, um lugarzinho da felicidade, um pedacinho dela, da felicidade eterna, divina, celestial, mais além deste mundo. Um pedacinho do Nirvana. Acho que fica mais claro assim para vocês hoje em dia. Todos se atualizam. Todos sofrem mudanças, o mundo sofre mudanças. Vocês também precisam de mudanças, atualizações internas. Senão continuarão vivendo no passado retrógrado, repetidas vezes, e não pegarão o valor que aquilo possui. E principalmente, se verem este aprendizado e não incorporarem, não terá valor algum. E o importante é dar valor ao ensinamento. E se ainda não chegou o momento, tudo bem, mais repetições e repetições virão, para que numa vida só tudo isso acabe de vez. Porque vocês não precisam continuar no véu da hipocrisia, da arrogância, da ignorância, da gula, da ganância, como diziam. Todos vocês podem andar em direção ao futuro, pensando e querendo ele, mas sempre terão de confiar em seus próprios pés, já amadurecidos, já repletos de rugas, por toda a caminhada que vocês passaram. Porque toda caminhada possui um valor. Seus pés, seu corpo pode ter sofrido muitas vezes, claramente. Mas seus pés me trouxeram até aqui. Honre este corpo por um momento. Honre este silêncio. Honre este momento de paz e sabedoria vinda para você, que você muitas vezes rejeitou. Deixe a paz inundar o seu coração. Entenderá que a guerra não é necessária. Nunca foi. Mas você precisou da guerra para entender isso. Não se culpe por ter vivenciado a guerra. Não se culpe por ter vivenciado qualquer coisa no seu passado, qualquer trauma ou não aceitação. Tudo isso foi necessário para que você crescesse e aceitasse cada uma dessas partes em sofrimento. Todos vocês evoluíram muito até aqui. Eu vim dar os parabéns, porque uma nova jornada se inicia nessa humanidade. Para vocês. A recompensa já está chegando. Só descansem um pouco, vocês merecem. Apreciem este descanso. Aceitem que a desistência, na verdade, é a sua maior salvação. A desistência de se colocar muros, travas, onde não existe. A desistência de se limitar tanto por pensar não poder receber tanto assim. Mas você pode, se Deus está lhe dando, você pode, você deve aceitar tudo isso. É seu, pegue para você. É muito valioso o teu caminho. E Deus entende isso. Não precisa se delongar em esperar o futuro lhe dizer o que fazer quando você já sabe o que deve fazer.
Não procrastine tanto. Se abençoe, sabendo que fez o correto em cada momento da sua vida, porque você fez até onde conseguia, o que conseguia e como conseguia. E você foi bem em fazer isso. Agora, deixe o seu passado descansar. Ele precisa desse descanso. Descanse com ele. Suavize as resistências. Deixe que o amor inunde o seu coração. Não há pecado no mundo maior do que a não aceitação dessas partes tão belas que existem dentro de você. Muitas vezes repudiadas, ignoradas, rejeitadas por você mesmo. E então exteriorizadas de tal modo lá fora porque você precisava passar por aquilo até entender que tudo era interno. E quando você entender isso, os céus desabam. O abismo umbral se desfaz. E tudo se torna uma repleta luz no escuro. E a luz dentro do escuro, dentro desta pequena bolinha de gude que é este mundo, este seu mundo, este seu ser, esta sua centelha, este seu indivíduo, o seu espírito, essa luz dentro desta carne, enfim começa a entender o seu valor. Quando a época de infância já passou, quando ela já experimentou o sofrimento, a dor, o amor, e a tentação e a libertação, e todas as dualidades correspondentes uma à outra, o bem e o mal. Quando já experienciou tudo isso, o amadurecimento da experiência chega. E não há por que chorar ou temer que isso não tenha sido certo, porque foi certo para você naquele ponto, naquele momento, e você precisava daquilo. Agora, você pode caminhar com os próprios pés, entendendo que aquelas partes me trouxeram até aqui. Me salvaram muitas vezes e me tornaram o que é hoje, quem você é. E a verdadeira libertação do véu é olhar para si mesmo, sem mais julgamentos, sem nenhuma palavra, só sentimento, sem nenhuma mente me dizendo se isso é certo, se isso é errado, o que eu fiz e o que eu não fiz. Acolha, abrace, porque este momento não é eterno. O esquecimento pode chegar a qualquer instante se você não aproveitar o momento da lembrança. Entenda que a matéria é momentânea justamente por isso, para que aprendam a apreciar a eternidade. A vida eterna, a vida de todos os seus discípulos. Discípulos de Deus, do Criador, de Cristo, da essência cósmica e da essência maior de luz. Buda. Não há por que temer, não há por que não encarar. Quando essas sombras só precisam do teu abraço, ó ser divino, ó ser celeste, elas só precisam de teu amor. As acaricie, pois elas são o motivo do teu crescimento e a ressignificação de teu fruto e a valorização da tua caminhada. A vida e a morte,
A vida dá sentido à morte e a morte à vida. E o ciclo de aprendizados universal continua. Mas a recompensa para este nível, onde chegaram até então, é agora. Apreciem este momento. Se deliciem com a vitória de chegar até aqui, porque é uma grande vitória. Uma vitória muito maior do que qualquer guerra vencida no passado, vencida, porém perdida no final, na essência espiritual. Uma guerra interna perdida, onde não resgataram a salvação verdadeira. E pensaram batalhar em nome de Deus quando estavam batalhando em nome da carne. Mas todos estes processos me trouxeram até aqui. Até o ser forte que você é hoje. Não decepcione a si mesmo. Não diga mentiras sobre si mesmo que você não merece essa recompensa, este fruto dessa jornada. E o fruto dessa jornada é o amor para consigo mesmo. Não há verdade maior do que esta no universo. Por favor, que vocês fiquem em paz. E que sempre sejam abençoados por vocês mesmos. Que seu caminho seja de grande valia ao seu sentido espiritual de vida. Aqui onde aprendem a viver. E somente a viver. Para que então saibam que a morte é uma ilusão. E que o próximo passo é a ressurreição. A vossa ressurreição. E o teu próprio mundo, então, encontra uma nova história que surge dentro dele mesmo. Lá fora, aí dentro, nessa individualidade, nessa essência espiritual, e em tudo o que há dentro e fora de você. Porque o divino está dentro de cada um. E trazendo mensagens através de cada detalhe, de cada cor, de cada momento. Vocês todos fizeram um bom trabalho. E podem continuar fazendo. Por vocês mesmos para honrar este momento. Mas descansem antes de continuar. Se sentirem que precisam. Se não, continuem. Vocês crescerão mais ainda. Porque o crescimento dos filhos de Deus é ilimitado. Todos que têm do fruto dele se alimentam da eternidade. Mas o que é momentâneo também é eterno no universo. E os dois estão dentro um do outro. Um significado dentro do outro. Assim como tudo se dá desta maneira no universo. Todos vocês podem receber este fruto, se agraciar com ele e seguir para onde sabem que devem ir, para o que sabem que devem fazer, ou não fazer, ou soltar, ou desfazer. Mas vocês sabem que o seu coração sempre vos guia e sempre vos guiou desde seu passado até aqui. Não o menosprezem. Ele é seu maior mensageiro dos céus. E os anjos, os guardiões espirituais de mais alta hierarquia estejam com todos vocês. Um carinho e amor de Emmanuel.